Atos 4, nós vamos ler do versículo 32 até Atos 5, 16. Nós vamos ler Atos 4, a partir do 32 até o capítulo 5. Obrigado. Até o capítulo 5, verso 16. Atos 4, 32, do 5 ao 16. Aqueles que já encontraram, digam amém. Atos 4, 32. Diz assim a palavra do Senhor. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e os depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então, ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejasse isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no e carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre eles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos no nome santo de Jesus que Teu Espírito Santo possa nos conduzir ao entendimento correto da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nessa manhã, que a Tua palavra encontre os nossos corações como terra boa, Senhor, a produzir muitos frutos para a Tua glória. Nós oramos assim, com perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Bom, talvez os irmãos tenham estranhado, né? A quantidade de versículos que eu li
como essa sessão ela é apresentada, né? Porque ela começa no final do 4 e vai até a metade do capítulo 5, mas eu quero explicar aqui para os irmãos por que eu fiz isso. Fiz isso porque desde do verso 32 até o verso 16 de Atos capítulo 5, o autor está falando sobre o mesmo assunto. Ele está tratando do mesmo assunto. E a temática aqui é a generosidade dos cristãos. Tá certo? Esse é o tema dessa sessão que a gente acabou de ler. Então, antes das minhas férias, a gente já vinha, né, expondo o livro de Atos, e a gente passou pelo capítulo 4 no último dia, antes de eu sair de férias, tanto de manhã como à noite, e a gente falou ali dos ataques que a igreja estava sofrendo, ataques externos à igreja, né, as autoridades dos judeus atacando a igreja, né, de fora, ataques de fora para dentro. Agora, nessa sessão, nós vemos uma outra forma de ataque. Satanás, de forma astuta, começa a atacar a igreja não apenas mais de fora para dentro, mas de dentro para fora, tentando envergonhar a igreja. Note que a gente leu no início do capítulo 5, lá no verso 3, quando Pedro questiona Ananias, ele diz assim: porque Satanás encheu o teu coração. E aí fica claro para nós nessa sessão que aqui a gente está vendo um ataque de fora para dentro, para tentar desequilibrar aquela igreja. Mas a sequência dos fatos que o autor vai narrar para nós, né, nesse texto, ela é muito interessante. Então veja só, no início a gente tem, lá no verso 31, os cristãos se reunindo e orando e buscando, né, no verso 30, pedindo a Deus que os abençoasse. No verso 31, Deus então responde à oração daqueles irmãos e enche aquela igreja do Espírito Santo. Note essa expressão. Estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. É como ele termina, é o último versículo daquela sessão. Todos cheios do Espírito Santo. E aí essa igreja, cheia do Espírito Santo, passa a anunciar com coragem a palavra de Deus. Passa a se levantar para pregar a palavra de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que se levanta para pregar a palavra de Deus, para declarar a verdade do Evangelho a outras pessoas. E aquela igreja não estava só disposta a falar do Evangelho para outras pessoas, mas a viver a integridade daquele Evangelho. É isso que o autor está mostrando para nós. Então, o discurso deles era a mensagem do Evangelho, mas a sua vida também declarava esse discurso. Então, os próximos versículos ali, a partir do versículo 32 até o verso 35, o autor vai mostrar para nós como aqueles cristãos estavam vivendo cheios do Espírito Santo. O exemplo de vida daquela igreja. Do 32 ao 35, a gente tem um retrato da generosidade desses primeiros cristãos. Aí, após isso, a partir do 36 e 37, o autor coloca para nós um exemplo positivo dessa generosidade. Então, primeiro ele fala como era a vida desses cristãos e a generosidade que passava, né, que estava ali intrínseca no coração daqueles homens e mulheres. Depois ele dá um exemplo positivo. Depois, no início do capítulo 5, o texto não mudou. Embora a história, né, chama a nossa atenção, a gente sempre pensa, poxa, Ananias e Safira morreram assim, né, mentiu, morreu. Imagina se todo mundo que mente morresse na igreja. Não ia ficar ninguém, né? Todo mundo ia morrer. A gente caiu. Todo mundo morreu agora. Mas por que ele vai contar essa história? Não mudou. Olha que o primeiro versículo do capítulo 5 começa assim: mas certo homem. Por quê? Aqui é uma conjunção, um termo que liga duas orações. Uma conjunção adversativa. Por quê? Que chama isso no português? Me explica aí, pastor. Porque está dizendo, a próxima oração, ela está em oposição à oração que veio. Eu não estou querendo aqui dar aula de português, não, pelo amor de Deus. Mas é só para você entender o que está acontecendo no texto. Vamos lá. Ele deu o exemplo de José, certo? Barnabé. Um homem cheio de fé, que vendeu uma propriedade e deu todo o valor à igreja, certo? O que o autor está querendo dizer? Que a próxima história está em oposição à história que ele acabou de contar. Então, a história de Ananias e Safira é um exemplo do que não fazer. Estamos juntos? Amém?
Se ficou meio confuso, o nosso código, né? Você coça a nuca aí para eu tentar de outra forma. Então ele vai falar a generosidade daqueles cristãos, um exemplo positivo dessa generosidade, depois ele continua falando sobre generosidade, vai dar um exemplo negativo, e depois ele fala sobre isso, o impacto na vida da igreja, lá no final do texto. Então a gente tem 4 momentos aqui muito claros. Tá certo? Eu não vou explicar tudo isso hoje, não daria tempo. Hoje a gente vai abordar a primeira parte desse sermão. Domingo que vem eu vou falar sobre a segunda parte, onde a gente vai explicar melhor essa morte, né, que acontece na igreja de Ananias e Safira. Tá certo? Como essa história impacta a vida da igreja naquele momento. Então hoje eu vou tratar dessa primeira parte, que seria o exemplo positivo, né? A generosidade desses primeiros cristãos e esse exemplo positivo de generosidade desse homem chamado José, também conhecido, né, como Barnabé. Bom, vamos voltar aí no verso 32 então, por favor. Acompanhe na sua Bíblia, à medida que eu for lendo, para a gente poder ir explicando. O assunto é generosidade, tenha isso em mente. A generosidade dos primeiros cristãos. Esse é o grande tema, o grande assunto que está sendo trabalhado no texto. Então, no verso 32, vai começar dizendo: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Veja, havia uma unidade naquela igreja. E era uma unidade que não era produzida por uma organização humana. Esse espírito de unidade daquela igreja, esse espírito ali de mesmo propósito, de ter o mesmo objetivo em comum, não era fruto de uma boa organização humana dos apóstolos, mas era movida pelo Espírito Santo. É isso que o autor quer mostrar para nós. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, como igreja, vivem unidos. Têm o mesmo propósito. Aí você vai dizer assim, pastor, mas isso é chovendo molhado, como dizem por aí. Não, não é. Porque pensa comigo, igreja é esse lugar onde se reúnem os diferentes. Igreja é esse lugar onde se reúnem pessoas com os mais diversos históricos de criação, com os mais diferentes desejos e vontades. Igreja é esse lugar onde se reúnem as pessoas e cada um tem a sua preferência. E embora pareça simples, não é tão simples assim que uma igreja viva unida. Mas o texto está mostrando para nós que crentes cheios do Espírito Santo conseguirão viver unidos. Crentes cheios do Espírito Santo conseguirão superar as suas diferenças, as suas divergências de opinião, de vontade, de desejo, de interesse, em nome de um propósito em comum. Isso é ser igreja. Então é muito bonito que o texto traga isso para nós como uma lição para nós. Como nós, como igreja, irmãos, primeira Igreja Batista em Congonhas, já fazendo uma aplicação aqui bem direta, primeira Igreja Batista em Congonhas, como nós, como igreja, podemos viver unidos? Como nós, como igreja, sendo tão diferentes, cada um de nós, podemos caminhar em um mesmo propósito e direção, buscando a orientação e viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque aí o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar para ser um corpo. O Espírito Santo de Deus vai nos capacitar para sermos uma família. O Espírito Santo de Deus vai nos capacitar para vencer as diferenças em nome de uma convergência chamada Jesus. E aí ele continua dizendo assim, ninguém afirmava ser, eu estou lendo a segunda parte, tá? A parte B do verso 32. Ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse. Ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Veja, ninguém afirmava. A pessoa na igreja não tinha uma importância porque ela tinha mais propriedade. Ah, não, o João vale mais porque o João é rico. O Pedro já não vale tanto porque o Pedro é pobre. Não, está dizendo para nós que na igreja nós não somos melhores ou piores de acordo com os bens materiais que uma pessoa possui, mas a graça nos coloca no mesmo lugar comum. Sabe que lugar é esse? Que a graça nos coloca? Esse lugar comum? Todos somos pecadores, carentes da graça de Deus. A graça nos coloca no mesmo patamar.
Então não há importantes aqui ou menos importantes. O irmão da igreja, ele ocupa um cargo importante no governo lá fora. Talvez na hierarquia social, na pirâmide social, essa pessoa é mais importante do que outra, do que o operário, do que o famoso chão de fábrica. Aqui dentro, não. Aqui dentro, não. Aqui dentro nós estamos por igual. O rico e o pobre, o empresário bem-sucedido ou o auxiliar de serviços gerais, o pedreiro, o bombeiro, o policial, a professora, todos nós somos colocados iguais diante de Deus, como homens e mulheres pecadores e carentes da graça de Deus. Não existe mais importante na igreja. Ninguém deve afirmar ser alguma coisa pelaquilo que possui. Eu contribuo mais, então a minha opinião deve valer mais do que a sua. Nós, como bons batistas, estava falando isso hoje com a minha classe, como bons batistas, nós entendemos que cada membro tem direito a voz e voto. E eu mencionei alguma coisa sobre contribuição, os meus alunos aí estavam na minha... Não, né? Porque ela não faz diferença. Todos nós estamos por igual diante de Deus e ninguém é mais importante ou menos importante de acordo com aquilo que possui ou que contribui na igreja. Então a igreja tinha esse sentimento, a igreja pensava dessa maneira. E aí, naquele lugar, havia um sentimento de generosidade que movia aqueles cristãos, a ponto do texto dizer que tudo era compartilhado. Tudo era compartilhado. Então ninguém achava mais importante porque tinha recursos financeiros. Pelo contrário, usava desses recursos para ter uma bênção na vida das pessoas. Olha que interessante, irmãos. Vamos pensar aqui junto. Vamos mastigar isso aqui. Hoje, muitas pessoas procuram a igreja em nome de serem o quê? Abençoadas. Sim ou não? Eu vou para a igreja para ser abençoado. Eu vou para a igreja, eu quero portas abertas. Vou para a igreja, eu quero ser promovido no meu trabalho. Vou para a igreja, eu quero prosperar, que Deus multiplique o que eu tenho. Vou para a igreja em nome de ser abençoado. Aqui o texto está dizendo para nós que aqueles irmãos iam para a igreja e se dispunham do que tinham para abençoar. Olha a diferença. Eu não vou para a igreja para ser abençoado. Eu vou para a igreja para viver aquilo que Deus disse para Abraão. Seja tu uma bênção. Deus não falou para Abraão, vou falar disso hoje à noite, se Deus permitir. E você vai ter uma bênção. Não. Seja você uma bênção. Aquelas pessoas que estavam ali na igreja não se valiam pelo que tinham, mas estavam na disposição de serem uma bênção. Por isso esse espírito de generosidade que movia aqueles cristãos em humildade, né? Sem arrogância pelo valor que eles tinham, faziam com que aqueles irmãos vencessem as barreiras do egoísmo, vencessem a barreira do materialismo, porque hoje você é bem-sucedido pelo número de coisas que você consegue juntar. Então a gente vive hoje na tentativa de juntar o maior número de coisas possível, e aí dessa forma a gente entende que será bem-sucedido, né? É o pensamento materialista, é o pensamento do mundo. Ajunte o máximo que você puder, afinal de contas você só vale o que você tem, mas isso é o que pensa lá fora. Aqui no texto está dizendo que não era assim. Aqui no texto está dizendo que a igreja não deve ser assim, que a igreja não deve achar que ela é o que ela tem, mas usar o que tem a fim de abençoar os que não têm. E aí o texto está dizendo para nós que aquela igreja movida por esse sentimento, porque eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, volto a dizer, conseguiam se dispor e vencer essas barreiras do egoísmo e do materialismo desenfreado do nosso tempo para compartilhar o que tinham. Então eu vou sacrificar. Eu não vou para a igreja atrás de receber uma bênção. Vou para a igreja atrás de ser uma bênção. Quem eu posso abençoar? Qual dos meus irmãos está passando um momento de dificuldade em que eu, que talvez não esteja, possa ser um instrumento e um canal de bênção na vida desse que está nesse momento de dificuldade? Porque, afinal de contas, todos nós, né, já passamos ou vamos passar. Né? Não estou aqui amaldiçoando você, não. É só uma verdade da vida. A vida é cíclica. Então, talvez você, se não passou, ainda vá passar algum momento de dificuldade. E aí, nesse momento, ser igreja é importante também.
Eu preciso ser igreja quando tudo vai bem, mas ser igreja quando tudo vai mal. E vim para a igreja na intenção, ou melhor, na disposição de compartilhar o que eu tenho. Afinal de contas, irmãos, vamos ser sinceros, todos nós somos abençoados de alguma forma por aquilo que se oferece na igreja. Você já pensou sobre isso? Vou repetir. Todos nós somos abençoados de alguma forma por aquilo que se contribui na igreja. Pensa sobre isso. É uma festividade que a igreja realiza, que é fruto da contribuição da generosidade dos irmãos. É o seu material da escola bíblica, por exemplo, que você usou mais cedo para estudar a palavra, ele é fruto da generosidade dos irmãos que contribuem, ofertando e dizimando. Isso vai para a convenção e volta em forma de plano cooperativo. Materiais das crianças que seu filho e sua filha usou lá na sala, ele é fruto da generosidade, da contribuição dos irmãos, através dos dízimos e ofertas. Esse banco confortável que você está sentado é fruto da generosidade dos irmãos. Está me ouvindo por causa desse microfone, que solta, né, o som melhor, a qualidade do som da igreja que a gente tem buscado melhorar, é fruto da generosidade e contribuição dos irmãos. Estou falando isso, não precisava falar sobre isso. Mas a maioria dos irmãos não participa das reuniões deliberativas. Então acaba sendo necessário falar sobre isso mesmo na mensagem, para que a gente possa ter consciência melhor sobre isso, né? Tudo o que se faz na igreja é fruto da generosidade. Quando a gente abençoa uma família que aparece aqui na igreja precisando de uma cesta básica, é fruto da generosidade e da contribuição dos irmãos. Tudo isso é fruto desse sentimento da igreja de compartilhar e de ser uma bênção. Não apenas receber bênçãos, mas de ser uma bênção na vida de alguém. Algumas aplicações para a gente sobre isso é que quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vou repetir. Quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para ser uma bênção, contribuir não é um fardo pesado. Contribuir passa a ser um motivo de alegria, pelo amor a Deus, pelo amor aos meus irmãos e pelo amor à obra. Então, quando eu me permito ser guiado pelo Espírito Santo, contribuir não é um fardo. Contribuir é uma bênção. Contribuir é uma bênção. Se contribuo, lembre sempre, se contribuo é porque de alguma maneira eu já fui abençoado por Deus e agora eu posso compartilhar o que eu tenho. E aí o que eu tenho é compartilhado, e eu vou repetir isso que eu escrevi aqui porque é importante. Movido pelo amor a Deus, aos meus irmãos e à sua obra. Minha contribuição na igreja, movida pelo meu amor a Deus, aos irmãos e à sua obra. A generosidade daquela igreja era voluntária. Não havia nenhuma forma de obrigação por parte dos apóstolos. Ninguém na igreja é obrigado a contribuir. E aqueles homens não eram. O texto não diz que eles estavam sendo obrigados pelos apóstolos. Mas outras coisas são importantes a gente dizer nesse tempo da igreja que a gente está vivendo. Primeiro, além deles não serem obrigados, né? Mas nenhuma forma de isca baseada na ganância das pessoas era utilizada para essa contribuição. Vou repetir. Nenhuma forma de isca baseada na ganância das pessoas era utilizada para essa contribuição. A igreja contribuía de forma voluntária. Vou dar um exemplo disso aqui. Alguém vira na igreja, algum apóstolo virasse na igreja e dissesse assim: ei, meus irmãos, vamos contribuir, porque aí Deus vai te dar em... Ah, viu? Você já ouviu isso por aí. Não ouviu isso aqui. Você leu isso no texto? Também não existe. Não existe barganha com Deus ou negociação com Deus. Isso não existe. Ah, dê que Deus te dará em dobro. Essa é uma isca baseada na ganância. É para mover a ganância que tem no teu coração e fazer com que essa ganância te mova até o altar. Então você contribui não pelo seu amor a Deus, aos irmãos ou à sua obra. Você contribui porque você deseja ganhar em dobro. Não havia isso aqui. Outra coisa que não havia. Aqueles irmãos sendo baseados e manipulados pelo medo que tinham para que eles pudessem contribuir. Vou repetir, não havia nenhuma forma de manipulação pelo medo para que aquela igreja pudesse contribuir. Exemplo, irmãos, deem
porque senão o diabo vai tomar o que você tem. O gafanhoto devorador vai tomar o que você tem. Você leu isso aqui no texto? Não. Porque isso não existia e também não deve existir para nós. Não há aqui nenhum tipo de isca baseada no medo. Então você dá, porque afinal de contas, você não quer gastar o dinheiro na farmácia, no carro que quebra, no filho que fica doente. Eu já escutei esses absurdos por aí, você também já deve ter escutado, mas isso não existia na igreja, não deve existir. Porque a minha contribuição deve ser movida pelo amor a Deus, aos meus irmãos e à sua obra. Não por medo, nem por ganância. Outra coisa que não tinha era esses irmãos sendo movidos e manipulados pelo medo. Nada disso existia naquela igreja. A generosidade daqueles irmãos era fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. A mensagem do Evangelho não havia apenas, guarde isso, a mensagem do Evangelho não havia apenas tocado os seus corações, mas também os seus bolsos. Dessa maneira, não era um fardo dividir o que eles tinham, era uma bênção, era um privilégio. Era ver a obra do Senhor avançar. Eu vou repetir essa palavra aqui, porque depois que eu escrevi esse negócio, eu fiquei pensando. Falei assim, Deus não tocou apenas no meu coração. Amém, pastor, aceitei Jesus. Glória a Deus, agora Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Amém, glória a Deus por isso. Minha pergunta é, o Evangelho já tocou também no seu bolso? Seu bolso também já é convertido, sua carteira também já se converteu? Porque alguns de nós dizem já terem um coração convertido, mas a carteira ainda continua incrédulo. Né? Há quem diga, não, na hora que eu fui batizar, pastor, eu tirei a carteira para não molhar os documentos. Não faz o menor sentido, irmão. Se o meu coração, ele já se entregou a Cristo, tudo que tem é do Senhor. E aí a gente está falando aqui de generosidade porque o texto trata desse assunto. Mas a gente poderia levar isso aqui para outros caminhos também, porque a generosidade que vemos na luz da palavra não é apenas aquela que você dá o dinheiro, é também a que você dá o dinheiro, mas é muito mais aquela que você se dispõe a servir, que você dá de si mesmo. Então, a mensagem do Evangelho não havia apenas tocado o coração daqueles irmãos, mas também os seus bolsos, para dividir o que eles tinham com os que nada tinham, e assim ver a obra do Senhor progredir. No verso 33, 34, 35, já estou caminhando aqui para o final, nós vamos ver o texto dizer que nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, um outro princípio sobre contribuição que a gente vê nesse texto é que o contribuinte não tem autoridade sobre a contribuição, mas ele entregava aquilo para a igreja. Tem gente que fala assim, não, eu dou o meu dízimo. Como? Do meu jeito, eu pego o meu dinheiro e eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Não, então você não está abrindo mão do controle. Se você não está abrindo mão do controle, você não está contribuindo. Porque a contribuição tem a ver com o desprendimento do controle. Você sabia que não tem a ver com o valor do dinheiro? Você já pensou sobre isso? Não. Acho que alguns não. Vamos lá, deixa eu raciocinar. Eu tenho alguns minutos ainda. Vamos mastigar isso aqui com o dente do cérebro. Você acha que Deus vai ser mais rico porque você deu mais? Você acha que Deus vai ser mais pobre porque você deu menos? Então não tem a ver com o valor do dinheiro, concorda? É lógico, né? Não tem a ver com o valor do dinheiro. Com o que será que tem a ver então a nossa contribuição? Porque, vamos lá, pensa comigo, você vem e traz no altar a tua contribuição. Se Deus não vai ser mais rico, nem vai ser mais pobre, de acordo com o que você dá, o que foi que mudou nessa história? Alguém falou. A disposição do coração, você. Você mudou, percebe? Porque quando você vem ao altar e contribui, você está abrindo mão do dinheiro. O que significa o dinheiro para nós hoje? Controle, segurança. Então, eu tenho o controle, quanto mais dinheiro eu tenho, por que eu quero tanto mais dinheiro? Você já pensou nisso? Por que você quer tanto mais dinheiro? Porque assim você vai ter mais controle, mais segurança. Não é isso? Mas quem é que controla realmente as nossas vidas? Você passa tanto tempo juntando dinheiro, aí junta um dinheirão, aí amanhã você morre. Puf. Qual o controle que você tinha? Nenhum. Por isso que quando Jesus está falando sobre esse assunto, ele fala assim, nenhum de vós pode somar um fio de cabelo à própria cabeça.
ou um dia sequer, a sua existência. Mas o dinheiro nos dá essa falsa impressão de que nós estamos no controle, de que nós temos a segurança. Então, quanto mais dinheiro, mais segurança eu posso proporcionar. Se eu ficar doente, eu pago um plano de saúde. Se eu ficar com fome, eu compro uma boa comida. Se eu precisar de um lugar para morar, eu compro uma casa maior. Se eu precisar de roupas para vestir, eu compro essas roupas para vestir. Então, quando você retém mais do que o necessário, e é isso que se chama avareza é reter mais do que o necessário, você dá lugar à avareza, que é um pecado, pela intenção de manter o controle. Mas diga para mim o que você controla na sua vida, meu irmão. Qual é o controle que você tem? Você viu as notícias ontem e hoje sobre os jovens da Jocum, numa viagem para o Acre? Alguns não viram, né? 5 jovens, 3 morreram no acidente, mais ou menos 21 anos, 22 anos cada um. Qual o controle que a gente tem, meu irmão? Nenhum. Mas aí eu tento reter porque eu não quero abrir mão do controle. Essa igreja não, depois estava aos pés dos apóstolos. Então, nem sobre a minha contribuição eu tenho autonomia, mas eu ofereço à igreja por reconhecer que a autoridade não está em um de nós, mas a autoridade da igreja está sobre todos nós. A autoridade de Cristo foi derramada sobre a igreja para poder conduzir as contribuições. Meu tempo já esgotou. Então, assim, as contribuições eram feitas. Então, eu venho ao altar e deposito ali e entrego ali parte do que eu tenho, abrindo mão desse controle, dessa falsa impressão de segurança, reconhecendo que Deus é que cuida de mim e na intenção de ser uma bênção. E aí esses versos vão mostrar para nós não uma espécie de comunismo cristão. Pastor, a igreja é contra a propriedade privada? Por quê? Porque está falando que eles vendiam as casas e as terras? Não, não é isso. Não é uma espécie de comunismo. Não tem nada a ver com o comunismo aqui. Porque comunismo seria a ideia de que todos teríamos por igual. E aqui nós estamos vendo a igreja com uma ideia de que todos teriam o suficiente. Então há aqui nesses versos equidade, a ideia de equidade. Todos terão por igual, sem que ninguém... todos terão de maneira que não falte. Não falte. Então a igreja vendia essas propriedades, os irmãos vendiam essas propriedades e atendiam de maneira individual a necessidade que cada um tinha. Veja o verso 35. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então, de acordo com a necessidade, se fazia a divisão por atendimento daquelas pessoas, para que nenhum daqueles irmãos tivessem falta. Então, não é uma ideia de igualdade, mas é uma ideia de equidade na igreja. Equidade. Por fim, para a gente terminar, a história de José, que aparece aqui. Eu vou apenas fazer alguns apontamentos. José é esse homem que era também conhecido como Barnabé, ou seja, o filho da consolação. Por que os apóstolos chamavam esse homem de filho da consolação? Para suscitar uma ideia de que ele era alguém filho do Espírito Santo de Deus. Consolação, o consolador, lembra? O consolador. Para retratar a disposição que aquele irmão tinha de encorajar outros, de trazer conforto, de trazer consolo aos demais. Esse era José, um exemplo para nós aqui de generosidade. Ele é mencionado por pelo menos 3 motivos. Primeiro, ele era generoso. A sua generosidade serviu de exemplo para aquela igreja. Aquele homem, diz o texto, pegou uma terra que ele tinha, um terreno que ele tinha, isso está no verso 37, e vendeu e trouxe o dinheiro e colocou para a igreja decidir para quem aquele dinheiro seria repartido e atender a necessidade de algum irmão. Então, a igreja viu aquilo, teve naquele irmão um exemplo. Outra razão que o autor vai mencionar esse José é porque, ao que tudo indica, a repercussão da história dele ter feito isso chamou a atenção de Ananias e Safira. Chamou a atenção. Aquele irmão foi aceito, foi amado pela igreja, pelo aquele exemplo, e então eles quiseram, de alguma maneira, invejar José e que eles também tivessem esse tipo de reconhecimento. Então, a história que a gente vai ver no domingo que vem tem a ver com essa relação entre José e Ananias e Safira. Eu vou explicar melhor no domingo que vem. E, por último, o autor vai mencionar Barnabé porque ele vai desempenhar um papel importantíssimo na história da igreja. Ele é mencionado pelo menos 25 vezes no livro de Atos e pelo menos 5 vezes nas epístolas. Porque é Barnabé quem vai, entre aspas, aqui, inventar Paulo. Inventar Paulo.
ele vai acreditar na conversão do apóstolo Paulo e vai acreditar e apoiar e ser um encorajador para o apóstolo Paulo. Ele acredita na conversão dele e na obra missionária que Deus havia chamado, e então ele se dispõe a ajudar. Barnabé também será aquele que vai ajudar João Marcos a desempenhar seu ministério, mesmo depois de vacilar, mesmo depois de tropeçar. Então, de fato, ele era um homem cheio do Espírito Santo e que serviu de exemplo para aquela igreja, né? Bom, nem todos os irmãos terão chamado como de Pedro ou como de João, ou ainda o apóstolo Paulo. Nem todos nós teremos um Pedro, um João ou um Paulo. Mas note, todos nós podemos ser alguém como Barnabé. Todos nós podemos ser alguém cujo ministério se apoia em encorajar os demais. Todos nós podemos. Talvez eu e você não tenhamos chamado para ser um Paulo, né? Um João, um Pedro, mas a gente pode ser um Barnabé na vida de alguém. Pode ou não pode? A gente pode ser um encorajador, a gente pode ser alguém ali do lado para apoiar e para incentivar. Bom, qual é a nossa grande ideia, então, nesse sermão? O que eu acredito que fica para nós como grande ideia nessa seção do texto? Um crente cheio do Espírito Santo, ele enxerga a contribuição como uma bênção, não como um fardo. Ele o faz não por obrigação, mas movido pelo seu amor a Deus, aos irmãos e pelo desejo de ver a obra avançar. Essa é a grande lição que eu acredito o autor tenta nos passar aqui nesses poucos versos que a gente leu. Domingo que vem, a gente vai falar sobre Ananias e Safira. Por que no tempo da graça, né, se nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, Ananias e Safira morreram, né? Bem diante ali da igreja, na frente da igreja, Ananias e Safira morreu. Por que esses homens morreram? Como isso impactou a vida da igreja? Será que a igreja parou de crescer depois daquilo? As pessoas ficaram com medo? Vão mais participar não, que essa igreja aí que mente morre. Então vamos se juntar a ela, não. Se a gente se juntar, a gente vai morrer. Não, não foi isso que aconteceu. A gente vai ver como isso foi retratado, né, na vida daquela igreja. Então, domingo que vem, se você quiser saber mais sobre esse casal, né, qual foi o erro, o pecado desse casal, qual foi o ataque aqui de Satanás à igreja, domingo que vem a gente vai conversar sobre isso. Irmãos, eu vou pedir aqui o Alan, o André, possam nos ajudar com um som, uma canção, uma música. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. A gente devia ter feito um momento de ofertório antes, né?